Muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. É um prazer enorme poder aqui estar novamente. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do programa Nos Passos de Jesus. E hoje nós iremos, daqui a pouco, depois da prece, nós iremos dar continuidade aos estudos, as bem-aventuranças, o contraponto das emoções básicas. Mas, antes de tudo, como um bom trabalho espírita, convidamos a todos que fechem os olhos e que tragam ao pensamento a imagem de Jesus, nosso divino mestre, nosso querido amigo incondicional. Jesus, divino irmão maior, nos abençoa, nos proteja, nos fortaleça nas lutas diárias que travamos na reeducação de nós mesmos, na educação de nossos aspectos primitivos. Que possamos, mestre, edificar o homem divino sob os destroços do homem primitivo. Vida após vida, experiência após experiência, junto de ti, que possamos, pouco a pouco, iluminar o nosso ser através das tuas lições, que são o caminho, a verdade e a vida. Muita paz, hoje e sempre, a todos os corações. Que assim seja. Meus queridos irmãos, semana passada a gente chegou a comentar, a conversar um pouco, a refletir a respeito das bem-aventuranças que iriam contrapor as emoções básicas da raiva e da tristeza. Compreendemos também que, antes de tudo, as bem-aventuranças que irão contrapô-las, a raiva seria a humildade e a tristeza seria a resignação. Nós compreendemos que as emoções, como foi dito anteriormente, é um produto básico que está em nós, que foi colocado pelo Criador em nós. O que vai dizer se elas são boas ou más é o uso que delas iremos fazer. É como iremos lidar com as nossas emoções no decorrer dos dias. Então, hoje, nós iremos comentar um pouco a respeito do medo e do prazer. Emoções que, assim como a raiva e a tristeza, são básicas, primárias. Todos as possuem. Todos nós. Então, vamos focar primeiramente no medo. Simão Pedro, em dois momentos, em duas passagens distintas, ele foi tocado por esta emoção básica. No primeiro momento, naquela memorável passagem, quando Jesus caminha sobre as águas, e eles até se assustam com o mestre, se espantam, ficam surpresos com aqueles. De início eles pensam que é um fantasma. E aí eles veem Jesus e falam: sou eu, Jesus. E aí Simão Pedro diz: mestre, se és tu mesmo, me chama que eu vou aí contigo. E Jesus fala: venha. Jesus está caminhando sobre as águas. Simão estava no barco. E aí ele sai do barco, Simão Pedro, para viver a tempestade com Jesus, o que é uma coisa muito linda. Aliás, já abordamos esta passagem, foi um dos primeiros episódios do programa. Ele sai do barco, ele caminha, só que em um determinado momento, quando o vento bate, ele fraqueja, ele tem medo. E ele começa a se desesperar e afundar. E Jesus o repreende: homem de pouca fé. Então, nós já vemos aí que uma forma de ir para além do medo é a fé, porque Jesus disse a Simão, frente ao medo de Simão Pedro, Jesus disse que ele tinha pouca fé. Ou seja, subtende-se que a fé dissipa muitos medos.
Porque a fé racional, que é a proposta espírita, nos faz compreender o porquê e o para quê das coisas. O medo que, em um primeiro momento, ele deve ser sempre escutado por todos nós. Era ele que, nas épocas primitivas, era o responsável pela nossa, junto com a raiva, os responsáveis pela nossa autoproteção. Então, o medo, frente ao medo, há sempre respostas de fuga, de esquiva. E em momentos extremos de vida ou morte, quando o perigo é iminente, a emoção da raiva se levanta e traz junto a autoproteção, já no sentido já físico. Mas, frente ao medo, as respostas mais frequentes são fuga ou esquiva. E na atualidade, no cotidiano, no nosso dia a dia, o que vai rolar? O que vai acontecer? Como que é o desenrolar desta emoção em nossas vidas? A gente vai começar a fugir das coisas, a fugir das obrigações. Em um determinado momento, porque toda resposta de medo vem com uma resposta, desencadeia ansiedade no corpo. Uma coisa é o perigo real e uma coisa é o perigo que eu fantasio ser perigoso. Ou seja, uma coisa é o real, outra coisa é a fantasia. Então, frente a uma ameaça real, provavelmente vai despertar um medo, vai desencadear ansiedade no corpo, tremedeira, falta de respiração fica mais acelerada, o corpo fica preparado para fugir, ou em determinados momentos até se paralisa. Mas esse tipo de ansiedade é uma ansiedade normal. Agora, aquela ansiedade que surge frente a um medo irreal que está aqui, dentro da nossa cabeça, nas nossas fantasias, este tipo de ansiedade é patológica. E quando essa ansiedade e este medo são muito grandes, surge então, por exemplo, o medo eminente da morte, cria em nós as famosas crises de pânico, crises de ansiedade aguda. Por isso que é importante entender esta emoção. Só que muitos entendem que o medo é ruim. Não, o medo excessivo e fantasioso é ruim. Só que, quando nós sentimos medo, nós temos que pegar ele na palma da mão e ver o que ele quer dizer. Porque olha que interessante, lá no livro, na obra O Homem Integral, de Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, no capítulo 3, no capítulo 1, e tem 3, que se intitula O Medo, Joana vai dizer o seguinte, que nós reencarnamos com inúmeros medos e que as causas destes medos, na maioria das vezes, são complexos de culpas que trazemos de vidas passadas, de erros que cometemos, de ações impensadas que fizemos, de pessoas que ferimos, muitas vezes também vinculadas ao homicídio, a inúmeros crimes que a carga de culpa gerada não conseguiu ser dissolvida. E aí reencarnamos com estes medos. Então, nesse sentido que a autora nos traz, o medo é um freio. O que ela está querendo dizer? Escuta o seu medo, porque o seu medo pode refletir algum equívoco que você cometeu em uma vida passada. Então, há pessoas que têm medo de errar em uma determinada coisa e nem sabem o porquê. E muitas vezes vai para a terapia
E ali também não conseguem descobrir o porquê, a causa muitas vezes não se encontra no aqui, no agora. Não está na infância, pelo menos na vida adulta. Então, de onde vem esse medo? Essa é a indagação. De onde vem? E aí a autora Joana de Anjos diz, ó, tá lá nas vidas passadas. É só olhar com carinho, prestar atenção. Ora, se temos um medo excessivo de nos equivocar em um determinado campo, por exemplo, para deixar mais claro, há pessoas que têm um medo enorme de trair seu companheiro e cresceram com pais extremamente fiéis uns aos outros, cresceram com uma disciplina no lar que vai justamente oposto à prática do adultério. Então, de onde vem isso? Provavelmente de outra vida. É um freio. É um freio. Então, neste quesito, ele é um alerta. Ele está dizendo sobre nós. E muito. Não é pouco, não. É muito. Por isso que devemos analisá-lo com carinho. Com carinho. Porque pode ser um alerta. Para que não palmilhemos de novo caminhos dolorosos, para que não tomemos atitudes equivocadas novamente nesta presente encarnação. E aí a doutrina, e é isso que eu acho fantástico, porque ela amplia a possibilidade de se analisar, a possibilidade de se autoconhecer. Uma vez que ela mostra, olha, segue a ciência, no sentido de que se você possui um medo, vá procurar um médico, uma ajuda psiquiátrica, uma ajuda psicológica, mas também olhe para vidas passadas, porque se a resposta não estiver no aqui, está lá atrás. E aí é preciso respeitá-lo e compreender o porquê. E compreendendo o porquê dele, aliás, pouco a pouco ele vai perdendo potência dentro da gente. Porque ele é natural, assim como ele se manifestou em Simão Pedro, que foi no primeiro momento, na primeira passagem, porque Simão Pedro estava com medo do novo, medo do desconhecido, um medo que afeta a todos nós, desde que o mundo é mundo. Um medo novo. Foi isso que Simão Pedro teve, desconhecido. Como assim eu vou andar sobre as águas? E ele saiu do barco, ele andou sobre as águas, deu alguns passos, mas vacilou. Na hora que o vento soprou, ele falou, vou cair. Então ele teve esse medo do novo. E em um segundo momento, Simão Pedro vai manifestar também o medo de possíveis consequências, quando ele nega Jesus 3 vezes. Por que ele negou Jesus 3 vezes? Porque ele estava com medo de dizer, não, eu sigo ele, ser preso. Ele que era chefe de família. Então ele preferiu negar. Ele preferiu negar. E aí é importante uma reflexão acima disso, que muitas vezes, seja por medo novo ou por medo das consequências, nós nos paralisamos mentalmente, espiritualmente, profissionalmente, em nossas vidas. Em nossas vidas, porque nós temos medo de tentar, de arriscar, das consequências. É claro que precisamos medir as reações que irão surgir a partir de nossas ações. Sempre. Porque quando agimos sem pensar, somos movimentados pelas emoções básicas e primitivas. Ou seja, nós estamos agindo como seres primitivos. Nós saímos do campo da razão. Por isso que é preciso pensar para agir.
mas não pensar no sentido de se auto-sabotar. Porque há pessoas que pensam em inúmeras coisas, inúmeras consequências de suas ações, e pensam desta forma para se auto-sabotarem, não para se prevenirem de possíveis efeitos que irão surgir das causas de suas ações. O que é muito diferente. Então, ter medo das consequências, em um primeiro momento, é essencial. Olha o medo fazendo o papel dele. Olha como Deus é sábio. Papel natural, porque se nós não tivermos nenhum medo das consequências, nós não podemos viver em sociedade. Não podemos. Aliás, há muitas pessoas que não têm este medo, e é por isso que existem leis humanas para puni-las dentro deste mundo terreno, dentro deste mundo material. Há uma lei humana dos homens exatamente para isso. Para pessoas que não pensam nas ações de suas consequências, para pessoas que não têm medo das reações de suas ações. Então, vem a lei para punir, para podar, por assim dizer, o livre-arbítrio deste indivíduo. É preciso, então, entender e conversar com medo. Medo, entender ele. Ele é real? Ele é real. Então, se ele é real, ele tem consequências. Preciso entender quais são as consequências. Não, ele não é real. Ele é fruto de minhas fantasias. Ele possui consequências? Possui. Claro que possui. A ansiedade patológica, o transtorno de ansiedade é uma delas. É uma delas. Por isso que compreendê-lo também é importante. Compreendê-lo através da instrução. Da instrução. E o que vem se opor a esta emoção? Qual é a virtude que Jesus ensina lá no Sermão da Montanha, quando ele abre as bem-aventuranças, que são uma série de virtudes que devemos adquirir para a vida pós-vida, nos purificarmos e nos tornarmos espíritos puros, que alcançaram, aliás, a perfeição relativa, pois absoluta, quem a possui é somente Deus. Então, Jesus coloca uma série de virtudes, e uma virtude conduz a outra com mais eficácia. Ele coloca a humildade como a primeira, que foi aqui falado semana passada, a resignação, que é a aceitação de nossas dores, uma aceitação não passiva, mas ativa. E hoje nós iremos trabalhar com a terceira bem-aventurança que vem se opor ao medo, que é a mansuetude. Porque se nós vimos que o medo gera em nós, desencadeia respostas vinculadas à ansiedade, ou seja, nós começamos a ficar um pouco fora de órbita, acelerado, em determinados momentos, com medo excessivo, como em crise de pânico das coisas, medos irreais, começamos a perder a paz, começamos a entrar em colapso, em desespero. Aí entra essa virtude, que é a mansuetude. A mansuetude, a mansidão de espírito, que não é uma mansidão, quando a gente fala manso, o indivíduo é manso, não é que ele é passivo, não é isso. Porque o indivíduo manso, ele não é passivo. Ele é assertivo, o que é diferente. Ele não é agressivo nem passivo, ele é assertivo. Ele sabe se expressar, ele sabe colocar a sua palavra sem ferir, ele sabe fazer a manutenção da paz de um determinado ambiente. Ele sabe não se deixar contaminar
com os lixos emocionais que os outros querem depositar nele. Ele vive centrado aonde? Em Cristo, no Evangelho. É por isso que ele não sente o medo de uma forma exacerbada. Ele sente, a pessoa que tem essa virtude de ser manso, de se manter sereno, de se manter em equilíbrio frente às adversidades da vida, ela vai sentir medo, porque ela não é um espírito perfeito ainda, puro, uno, integral como Cristo, que tinha uma dominatriz absoluta destas emoções. Aliás, estas emoções que nele já estavam sublimadas pelas virtudes. Não eram mais paixões desequilibradas, descontroladas, pelo contrário. Pelo contrário, elas foram educadas no cadinho das virtudes, foram dissolvidas pouco a pouco, vida após vida. Mas nós, espíritos imperfeitos e ainda experienciando esta vida passageira, estamos em contato com inúmeras coisas que nos geram raiva, medo, tristeza. Então é preciso saber lidar com tudo isso, não fugir de tudo isso. E o indivíduo manso, ele não foge dos problemas, ele tem mansidão. Essa mansidão surge da onde, Jefferson? Surge da fé. A fé, que é o que Joana de Ângeles, ainda lá no Homem, na obra O Homem Integral, no capítulo 1, lá no item 3 ainda, o medo, ela vai dizer que é preciso trabalhar a fé racional. A fé racional, o que significa? Ora, eu tenho que crer, mas eu tenho que saber o porquê eu creio nisso. Porque senão é fanatismo, é cegueira religiosa. E o Espiritismo vem mostrar exatamente isso. É preciso crer, mas saber por quê. É preciso aceitar uma coisa, mas aceitá-la somente depois de compreendê-la. Kardec mostra isso, expressamente em suas obras, sobretudo no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que se intitula A Fé que Transporta Montanhas. Então, o codificador fala abertamente e amplamente sobre esta fé que só pode ser construída por intermédio da instrução e do amor. O amor que é a execução daquilo que aprendemos. Mas é preciso aprender, se instruir, ler, para ampliar, como eu disse na semana passada, a nossa caixa de ferramentas que iremos utilizar. Caixa de ferramentas que vamos adquirindo. Frente a cada situação, iremos reagir de um jeito. De um jeito. Claro que sempre pautado na diretriz nossa, que é o Evangelho. O Evangelho, as lições de Jesus, porque muitos veneram homens e títulos e os seguem. Eles esquecem que esses homens são imperfeitos. Jesus é o governador do planeta, o co-criador deste planeta. Um Cristo que alcançou a perfeição relativa. Então, a moral dele, né, que reflete as leis sublimes do Criador, é pura. Os passos que ele deixou a nós são infalíveis. Falíveis somos nós. Os passos, as lições, as diretrizes que o Mestre nos deixou são infalíveis. Porque elas refletem as virtudes, as qualidades diretas de Deus. Então, quando o medo se achegar de nós, indaguemos ele. Por que ele está aqui? Conversemos conosco mesmo. Por que eu tenho esse medo? Será ele um alerta? Um freio? Ou será ele fruto de minha imaginação?
Porque nesse segundo caso, nós iremos inevitavelmente adoecer se não conseguirmos lidar com este medo excessivo e real. E aí entra a doutrina peneirando tudo, fortalecendo a nossa fé, fortificando as nossas bases, a fim de que elas não sucumbam. Por isso que é preciso estudar, se disciplinar na prática do estudo, para que possamos ter ferramentas para utilizar frente ao medo, ferramentas como a prece, ferramentas como o discernimento deste medo, se ele está lá atrás ou se ele está no agora. E começarmos a ter fé. Que segundo Leon Denis, sua obra Depois da Morte, Leon Denis vai dizer que a fé é a confiança da criatura em seus destinos. E, aliás, esta fé, para Leon Denis, esta fé racional, esta fé potente, robusta, que é a proposta da doutrina espírita, dizem que nós desenvolvamos ela em nossos corações, esta fé só pode ser vivenciada nos momentos difíceis. Olha que fantástica a visão de Denis, ou seja, mar manso não faz marinheiros, navegantes grandiosos. É como um colega de doutrina sempre fala, treino é treino, Jefferson, jogo é jogo. Então, quando estamos lendo, ali é um treino, estamos colocando, dilatando o nosso arcabouço intelectual. Mas quando a dor, as adversidades, as provas ou expiações se achegam de nós, aí sim, iremos testar a nossa fé, bem como aprimorá-la. Porque é na dor que o indivíduo se elabora. E no amor ele se aperfeiçoa. Nesse sentido, desenvolver a mansidão, esta mansuetude, que não significa ficar inerte, parado, ser submisso, mas ser um ser ativo, assertivo, e não reativo, ou seja, a pessoa espera uma ação de alguém para poder agir. Isso é uma coisa muito vinculada ainda a um aspecto emocional primitivo. As emoções é isso. A raiva é uma delas. A pessoa me ofende, eu volto e ofendo ela. Por isso que é preciso trabalhá-las por meio da mansuetude. Só podemos dissolver isso através desta virtude, porque é ela que irá nos conferir a paz de espírito, a calmaria frente às tempestades. É ela que irá construir pouco a pouco um porto seguro dentro de nós. É ela, a mansuetude, que irá dar a nós a noção de tempo. Porque frente ao medo, que gera uma dor, o medo gera um sofrimento psicológico. Nós começamos a entender o tempo como interminável. As pessoas que estão em sofrimento dizem normalmente que, nossa, eu não vejo na dor, quando eu tô em sofrimento, Jefferson, parece que o tempo não passa. Não é que o tempo não passa, o tempo... Aliás, Einstein já mostrou, o tempo é relativo, não é absoluto. E trazendo para a nossa realidade subjetiva, aí que ele é relativo mesmo. A vida está indo bem, está tudo indo bem, um dia, voa. Várias coisas, vários afazeres já voam. Agora, quando a pessoa está em sofrimento, independente dos afazeres, uma hora parece um dia. É o peso do tempo. Porque está sofrendo. Está com medo. E muitas vezes as pessoas sentem medo de ter medo, que é uma outra modalidade do medo. Pessoas, por exemplo, que tiveram uma crise de pânico.
Elas têm medo de ter crise de pânico. E a crise de pânico, o âmago dela é um medo. Não sabemos o quê. O processo analítico vai mostrar isso. Então, trabalhar a mansuetude é necessário para nos equilibrarmos. Só que não se pode ser manso sem ser resignado e sem se ser humilde. A humildade nos conduz à resignação, nos conduz à mansuetude. Por isso que é preciso entendê-la de uma maneira mais ampla. Entendendo, agora nós vamos partir para um outro caminho. Nós falamos aqui, então, do medo e da mansuetude. A mansuetude que vai nos proporcionar a calmaria, paz mental e espiritual. E quando estamos fora do desespero, que é ocasionado, um sentimento ocasionado pelo medo, nós começamos a pensar com mais potência, nós começamos a pensar de uma forma mais lúcida e começamos a enxergar as coisas não somente de uma perspectiva unilateral, mas enxergar em um porquê vários paraquês. É isso que a mansuetude vai trazer. Vai nos dar também uma noção de tempo mais madura, mais correta, mostrando que, ora, se a dor chegou para dentro de você em um determinado momento, se ela começou, ela tem hora para acabar. Fique calmo. Só que esta calma, esta mansidão só pode ser adquirida por meio de uma fé inabalável. Uma fé inabalável que se inicia por intermédio do estudo. E aí nós vamos para a segunda emoção desta noite, que é o prazer. O prazer. O prazer, ele é fruto do desejo incessante que nós temos. Aliás, Deus colocou em nós o desejo incessante do melhor. Nós buscamos sempre o melhor. O melhor. E foi essa busca pelo melhor, por algo a mais, que nos trouxe a esta modernidade. Ao celular, aos notebooks, à energia elétrica, ao carro, aos arranha-céus. Foi esse desejo incessante que nós começamos a buscar mais conforto para termos mais prazer. Então, ela é, assim como o medo, uma emoção primária, básica, que de início é benéfica. Só que buscar o prazer não é o problema é viver pelo prazer. E quando nós falamos de prazer, não o reduzimos somente à proposta física, no campo sexual, prazer em tantos outros locais, em tantas outras modalidades da existência terrena. No trabalho, em casa, nós devemos e podemos buscar o prazer. Mas viver sendo norteado pelo prazer é patológico, é doentio. Viver sendo norteado por desejos impensados, por desejos que não são civilizados pelas virtudes, tão menos raciocinados pela razão. O que eu estou desejando? Este desejo que quero satisfazer pode até me satisfazer neste momento. E no outro, será que vai destruir a minha vida? É o caso, como eu disse aqui, vamos retornar, da traição. A traição. A pessoa passa uma vida inteira construindo um relacionamento belo, se sacrificando, e troca
Tudo isso, essa cumplicidade, fidelidade, esta construção por minutos de prazer. E aí, depois que tudo se rompe, que o edifício do relacionamento desaba, ela cai em um profundo estado de dor, de sofrimento. Instala-se nela, muitas vezes, a consciência de culpa, que a direciona para uma depressão, e muitas vezes uma depressão crônica, quando ela não consegue se libertar desta culpa, deste remorso, deste arrependimento. Por isso que é preciso a prática do auto-perdão. Teremos um episódio só para isso, mais para frente. Então, civilizar o prazer, civilizar o desejo, refletir sobre o que estamos desejando é de suma importância para que não caiamos em equívocos. Equívocos que podem gerar em nós cargas de culpa que, se não conseguimos dissolver nesta vida, iremos reencarnar com elas. E aí elas vão começar a se manifestar na forma de medos inconscientes, que irão gerar em nós inúmeros transtornos psíquicos. Olha só como uma emoção sempre está vinculada à outra, como uma emoção sempre desperta a outra, como uma emoção vai se manifestar em outra. Então é tudo junto isso aqui, é tudo junto e misturado. O prazer, qual o limite da busca pelo prazer? Aliás, o homem é uma coisa fantástica e, ao mesmo tempo, chega a ser assustadora. Me relembro da minha época de faculdade, havia um professor que narrava que o homem é um dos únicos mamíferos que ele é capaz de se auto-aniquilar na busca pelo prazer. É o caso das drogas lícitas e ilícitas. É um dos casos. A pessoa vai se corroendo por dentro, mentalmente e por fora fisicamente, mas continua buscando aquele prazer. É claro que por detrás de todo vício entendemos que há uma falta, uma ausência. Então, o limite se encontra, na realidade, naquela lição memorável de Jesus, a regra áurea. Fazer ao outro aquilo que queríamos que nos fosse feito também. Olha que potente esse ensinamento. Porque o que o Mestre está mostrando? Que quando pensamos no outro, pensamos nas consequências que nossas ações irão ter na vida da outra pessoa. O impacto destas na vida da outra pessoa. E aí surge a importância de fazer no primeiro momento esse movimento cognitivo, intelectual, de sair de si, se colocar no lugar do outro. Se fosse eu recebendo esta ação, como eu iria me sentir? Lesado? Machucado? Violado? Se a resposta for sim, então é preferível que não façamos. Que não façamos. E, aliás, indo além disso, muitas coisas que são normais a nós são anormais, incoerentes a outras pessoas. Então, é preciso refletir de uma forma ampla. Mas se nós buscamos o prazer e nesta busca desenfreada, vamos massacrando corações, deixando para trás mares de lágrimas, nosso prazer é egoísta, é satisfação do ego.
consequentemente, estaremos assinando um contrato com a dor. Se não for nesta vida, será na outra, na próxima. Porque o que deixamos aqui, iremos buscar no amanhã. Nossas ações possuem consequências inúmeras no campo mental, no campo espiritual, no campo físico, no campo reencarnacionista. E aí entra de novo a instrução da doutrina espírita, mostrando, olha, você está encarnado, viva como tal, como relembra o Espírito Protetor no capítulo 17, na mensagem, capítulo 17 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem que se titula O Homem no Mundo. Este Espírito vai falar exatamente isso. Ora, você está encarnado, viva como tal. E se for necessário, se sacrifique. Há algumas coisas terrenas. Mas é preciso fazer com um sentimento que eleve. O que ele está querendo dizer? Busque prazer, a busca pelo prazer é importante, porque quando também não achamos prazer em nada, aí começamos a entrar em um quadro depressivo. Porque a perda de prazer em atividades inúmeras é um dos sintomas da depressão. Coisas que nós tínhamos prazer em fazer antes e que agora não temos mais. Isso tudo é uma consequência. Então, não podemos perder o prazer de fazer as coisas, o prazer de fazer uma comida para os nossos filhos, para a nossa esposa, o prazer de arrumar uma casa, o prazer de cuidar de si, o prazer de arrumar o cabelo para a mulherada, de ficar linda, de se maquiar, o prazer de fazer uma unha, o prazer de conversar com uma pessoa, de ouvi-la. Não podemos perder estes tipos de prazeres que não afetam a ninguém, que não machucam a nenhum outro coração. O que precisamos reeducar, civilizar, é o prazer que, quando satisfazemos, ferimos outra pessoa. Este sim. Precisamos abdicar dele, abnegar dele. Por isso que a instrução entra à tona, mostrando exatamente. Esta é uma das lições de Jesus que deve estar em nossa caixa de ferramenta moral. Fazer ao próximo aquilo que queríamos que nos fosse feito. Sempre quando formos buscar um prazer, fazer esta pergunta a si mesmo. Mas devemos também compreender que, além dos prazeres terrenos, humanos, há prazeres espirituais. Não tem prazer maior de ver um irmão que há tempos atrás, ou ali horas atrás, estava chorando, triste, chateado, e que logo após que entrou em contato com você, lá no Centro Espírita, no Diálogo Fraterno, ou até mesmo um trabalhador que chegou triste na casa espírita, chegou, conversou, desabafou, saiu sorrindo. Olha a caridade moral, não tem prazer. Ver uma pessoa que passava fome, e você pode ser um instrumento de Deus, aquele irmão, naquele momento, naquela hora, para mitigar a fome dele, e talvez também, se puder oferecer, a fome espiritual, a fome de amor. A fome de amor. Então, é preciso que pouco a pouco comecemos a entender esta emoção que é de suma importância. Não precisamos reprimi-la, precisamos educá-la apenas, buscar este prazer. Então lembremos, a busca pelo prazer é saudável. Agora, viver pelo prazer é patológico. E os prazeres espirituais
são aqueles que geram em nossas almas repercussões que não são tão passageiras. Pelo contrário, os prazeres espirituais potencializam a saúde psíquica e física. Prazeres espirituais, como, por exemplo, ler um bom livro espírita, uma boa obra. Aquela obra que nós lemos e saímos transformados dela, saímos refletindo sobre quem somos, sobre nossas ações. Sair de uma palestra, sair de um grupo de estudo, vendo que aquele tempo que ali foi utilizado foi útil, foi bem gasto. Não há prazer maior do que ver a si mesmo melhor do que estava ontem. Ver a si mesmo, nossa, no passado eu fazia isso, mas hoje, após a experiência, após a doutrina espírita e as lições de Jesus serem introjetadas em mim, hoje, após os meus diversos e infinitos esforços que ainda faço para ser uma pessoa melhor, vejo que estou tendo resultados benéficos, consigo me controlar, me dominar emocionalmente, consigo não mais agir pela aquela famosa prática do ferro e fogo, do jeito que vem e volta, consigo ter mais compreensão. Não tem prazer maior do que este, de ver a si mesmo modificando-se a cada dia para melhor. E é este prazer que Jesus vem proporcionar, que Jesus e suas lições vêm proporcionar a todos nós. A todos nós que aqui estamos encarnados e desencarnados. Este prazer que surge das coisas espirituais, e muitas vezes nos prendemos às coisas terrenas e ficamos semelhante àquela mulher samaritana que fora buscar água no poço. Quando Jesus olha para ela e fala: mulher, eu tenho uma água, a água viva, e quem bebe dela não tem mais sede. Jesus sabia, e Jesus narra isso, Jesus fala isso a ela, verbaliza, que ela estava procurando o prazer nas coisas erradas. Ela que já estava no quarto casamento. Então Jesus estava dizendo para ela: olha, o que você está precisando, porque o prazer físico você tem, e você acha que tudo se reduz a ele, mas não se reduz. O prazer espiritual que surge da água viva, do Evangelho, de minhas lições, como eu disse, que te transformam de dentro para fora, é este prazer que tu precisas. Mas para isso tem que beber a água viva. A água viva que se traduz nas lições do Evangelho. E quem bebe desta água jamais voltará a ser o mesmo. Uma alma tocada por Jesus jamais volta ao ponto inicial. Não retrocede, pode estagnar. Mas se antes fazia inúmeras coisas que eram equivocadas, sem consciência de culpa, após ser tocada pelas lições de Jesus, surge o alerta na consciência: pare, pense no que você está fazendo, pense nas consequências de suas ações. Pense se esta busca que tu está fazendo em direção a este prazer, a este desejo, lhe será benéfica, ou se este prazer futuramente irá lhe mutilar. É esta a proposta. É esta a proposta.
e que possamos então beber a água viva que é ofertada por Jesus. Por Jesus. Esta água viva que quando penetra nossos corações, penetra nosso espírito, nos gera um prazer espiritual inenarrável que só pode ser vivenciado por cada um. Como eu disse, nas pequenas coisas do dia a dia, no sorriso de uma criança, como não encontrar prazer em ver uma criança sorrindo de alegria, feliz, contente, em receber de volta aos braços um parente distante? Como não? Como não? E o que vai, então, civilizar o prazer, a virtude da misericórdia? A misericórdia. Porque quando somos misericordiosos, nós começamos a desenvolver em nós a compaixão, compaixão que popularmente é conhecida como empatia, que é aquilo lá, né? Nós saímos de nós para nos colocarmos no lugar do outro. É fazer ao próximo aquilo que queríamos que nos fosse feito. É ter misericórdia, é se condoer pelas misérias alheias. Porque quando não fazemos isto, quando não temos misericórdia em nossos corações, nós começamos a agir sendo impulsionados, movimentados pelo egoísmo. Eu penso em mim e pronto, e a minha satisfação é a única coisa que vale. E agora a misericórdia vem nos retirar desta dinâmica, ela nos tira do individual, do puramente individual, e nos coloca em contato com o coletivo, com a fraternidade, com a caridade, com os laços de amorosidade, de afabilidade, de doçura. É isso que esta virtude potente tem a nos ofertar. Só que só se pode ser misericordioso sendo justo, manso, resignado e humilde. A justiça, eu irei falar na terceira parte, que vai ser daqui 15 dias. Eu irei falar sobre ela, mas nesse primeiro momento, neste episódio, nós iremos abordar a misericórdia, que vem a virtude, a bem-aventurança que vai se opor a esta emoção primitiva, básica, o prazer. É ela que vai civilizar a nossa busca desenfreada pelo prazer. É ela que vai dizer a nós: pare, tem uma pessoa no seu caminho. Há outros corações. Pare. É esta virtude que vai nos conectar com outras pessoas, de alma para alma. E é isso que eu acho fantástico em Jesus, porque ele sempre coloca várias virtudes sendo costuradas uma na outra. Eu acho isso lindo, eu acho isso belo. Ele abre o Sermão da Montanha já com uma série de virtudes a serem adquiridas. E no decorrer deste sermão, que é potente, maravilhoso, maravilhoso, como já dizia Mahatma Gandhi, se todos os textos religiosos do mundo se perdessem e sobrasse somente o Sermão da Montanha, o mundo ainda assim estaria salvo. Olha a potência deste sermão. É claro que as lições de Jesus continuam ao decorrer dos evangelhos, mas, ao meu ver, na minha opinião pessoal, o Sermão da Montanha é o núcleo do evangelho. E ele se inicia por estas séries de virtudes. E aí, mais para frente, nós iremos ainda falar, né?
Porque cada virtude que você adquire possui uma consequência. Nós ainda estamos falando apenas das virtudes. Mas a humildade possui uma consequência, a resignação possui uma consequência, a mansuetude possui uma consequência, a misericórdia, aquele que é justo, possui uma consequência. E nós iremos falar provavelmente numa quarta parte sobre isso. Então, para a gente ir finalizando, eu falei aqui sobre o medo e o prazer, e eu acho que tem uma história fantástica que se encontra na obra Contos de Apólogos, do espírito Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Essa mensagem que se intitula No Caminho do Amor, ela vai narrar bem o prazer e mais tarde um medo daquela mulher que era mercadora de essências, aquela mulher maravilhosa, linda, perfumada, dona de uma propriedade monumental e grandiosa, que tinha servos que trabalhavam ao seu dispor. Esta mulher que ele estava caminhando pelas beiradas do Templo de Jerusalém e avista um jovem nazareno de beleza linda, olhos profundos, cabelo aos ombros, como era da moda nazarena. Magnetismo, energia jamais vista, sorriso melancólico e cativante. Ela se apaixonou por aquele jovem e foi em direção dele. Convidou aquele jovem para se deitar com ela, para que fosse com ela, e disse a ele: jovem, venha comigo, lá te darei amor, carinho, tudo que eu puder lhe dar de bom, eu hei de dar. Venha comigo e me satisfaça. Tenho fome. E aquele jovem nazareno ficou olhando para ela, ficou olhando. E ela disse a ele: fale alguma coisa, me responda. E ele permaneceu quieto. E frente àquele olhar esfoliado, apaixonado daquela mulher, ele diz: hoje não, amanhã, quem sabe. Passado alguns anos, lá estava Jesus, levantando aquelas pessoas paralíticas ao pé do tanque de Betesda e realizando inúmeros milagres, até que uma senhora vem lhe buscar e diz: mestre, eu preciso que tu ajudes uma pessoa que padece em sofrimento. Vem comigo. E Jesus prontamente foi com aquela mulher. E aquela mulher estava levando o mestre em direção de uma outra mulher que estava com o corpo coberto de chagas, de feridas que eram ocasionadas pela lepra, hoje conhecida como hanseníase. Aquela mulher de beleza estonteante era a mercadora de essências, que um dia foi linda, foi bela, majestosa, beleza angelical. Agora, toda aquela beleza foi corroída. Toda aquela beleza se emancipou pela dor. E o que sobrou foi uma mulher frágil, com medo, que um dia se entregou somente ao prazer. E ela olha e fita aquele nazareno, aquele mestre que ela tinha escutado boatos de que havia um homem que curava, um homem que escutava todos com amor, um homem singular,
um mestre dos mestres. E ela diz: tu és Jesus? Ele diz: sou eu. E ela diz: eu não sou digna, porque eu sou aquela que lhe chamou para que tu satisfazesse o meu prazer. E Jesus continua olhando e diz a ela: ora, mulher, na casa de meu pai não falta esperança e misericórdia. Vem comigo e tu encontrarás a vida nova. E aquela mulher resistente, relembrando que um dia cobiçou aquele homem que agora vinha a seu socorro, com a consciência de culpa e de vergonha, continuava com inúmeras resistências, dizendo: não, eu não posso, eu não sou merecedora. E Jesus chega perto dela, coloca ela em seus braços, fita bem nos olhos e diz a ela: percebo uma chama diferente em teu olhar, procedo por amar-te. Jesus replicou a frase que ela, no fim daquele diálogo, disse a ele: jovem, percebo diferente chama em teu olhar, procedo em amar-te. E Jesus cumpriu o que falou. Hoje não, amanhã quem sabe. Mas ele mostrou a ela a esfera do amor divino, da caridade, do prazer espiritual. Aquela mulher que, sem dúvida, depois de ser tocada pelo Cristo e por seu amor incondicional e infinito, foi modificada. E não tenho dúvida de que esta reencarnou como uma carta viva do Evangelho do Cristo, a modificar consciências e a espalhar pela face da terra o amor que sublima as virtudes, o amor que sublima as emoções. Meus queridos irmãos, a exemplo desta história, que possamos sempre dissipar as chamas das paixões desenfreadas pelo prazer, da busca desenfreada pelo prazer, que possamos sempre educá-las com o amor, amor que foi professado, exemplificado por Jesus, que do começo ao fim de sua jornada foi e é até hoje a nossa estrela guia, o nosso porto seguro. E não há dúvidas de que, se Jesus é a porta, Kardec é a chave. Meus queridos irmãos, Deus, Cristo e caridade em nossas vidas, em nossos pensamentos, sentimentos, hoje e sempre. Que assim seja. Nos vemos na semana que vem. Um forte abraço.